as notícias não são boas nesse caso. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informação descentralizada e distribuída. A história de Gabby Petito e Brian Laundrie é uma tragédia moderna. Uma história envolvendo dois jovens cheios de vida que partiram em uma aventura histórica que acabou numa tragédia terrível. Muita gente tem falado sobre isso e eu mesmo já fiz um vídeo sobre esse assunto há mais ou menos um mês atrás. Para maiores detalhes sobre essa história, veja o vídeo Gabby Petito, uma tragédia inacabada. Mas vamos explicar por alto o que aconteceu aqui. Gabby Petito era uma jovem de 22 anos que por alguns anos juntou dinheiro trabalhando como técnica farmacêutica na cidade de Northport, na Flórida. Ela era noiva de Brian Laundrie, 23 anos, designer gráfico. Ambos moravam na mesma casa dos pais de Brian na Flórida. No dia 2 de julho de 2020, Gabby e Brian anunciaram que se tornaram noivos com juras de amor eterno. Exatamente um ano depois disso, em 2 de julho de 2021, saíram da casa dos pais de Gabby em Long Island, Nova York, com um objetivo: deslanchar um canal de aventuras da Gabby no YouTube. Eles compraram uma van branca velha de 2012 e decidiram correr os Estados Unidos fazendo vídeos em vários lugares. Era a aventura da vida dos jovens, o sonho de criar vídeos de aventuras em vários lugares e, quem sabe, passar a viver como youtuber. A trajetória deles por vários parques americanos e locais lindos ficou registrada nos posts do Instagram e em um único vídeo no YouTube no canal que haviam acabado de criar, o Nomadic Static. As fotos no Instagram eram típicas fotos de Instagram, mostravam um casal sem brigas, passando por locais lindíssimos, tudo parecia perfeito. Infelizmente, o fato é que isso é comum no Instagram e em outras redes sociais. Pessoas mostram apenas o lado positivo da coisa. Sabemos agora que havia problemas com o casal. Eles foram interceptados em uma rodovia no dia 12 de agosto, em Utah, por um guarda rodoviário. Ele estava procurando por eles porque a polícia havia recebido uma ligação de uma pessoa que havia visto uma briga entre os jovens no hotel que eles passaram a noite e disse que, em determinado momento, Brian teria colocado as mãos no pescoço de Gabby, ameaçando a estrangular. O policial encontrou o casal mais adiante e foi surpreendido quando Brian errou uma curva. Ligaram a sirene, mandaram o carro encostar, perguntaram o que estava acontecendo, logo perceberam que se tratava de briga de casal. A primeira coisa que fizeram foi separar ambos e perguntar para Gabby se estava tudo bem. Ela esclareceu que realmente ela estava nervosa, mas que foi culpa dela. Brian disse que ela começou a brigar porque ele havia entrado com o chinelo sujo no carro e que em determinado momento ela havia batido nele e arranhado. De fato, Brian tinha vários cortes e arranhões no rosto e no corpo, mas nenhuma sujeira em sua própria mão, indicando que havia sido Gabby que havia atingido ele no rosto e segurado o volante em determinado momento, causando toda a confusão. Em determinado momento, Brian diz que Gabby é louca. Os policiais viram os registros de ambos, nada constava, e como Gabby admitiu que ela se descontrolou e que o problema foi dela, os guardas deixaram o casal seguir viagem depois de apenas dormirem uma noite em locais separados. Brian teve que dar entrada em um hotel e Gabby ficou com o carro. Mas no dia seguinte puderam seguir viagem normalmente. No dia 19 de agosto, ela publicou um único vídeo no seu canal no YouTube, um compacto com várias cenas da viagem e de viagens anteriores, certamente editado por Brian, que era designer gráfico. O vídeo mostra só jovens alegres passeando, uma vida perfeita, como muitos imaginam ser a vida das celebridades de Instagram. Certamente por trás das fotos as coisas não iam tão bem. As fotos no Instagram por essa ocasião ficaram raras. No dia 25 de agosto, Gabby postou uma última foto dela no Instagram em frente a um mural chamado Monarch em Salt Lake City, Utah. Segundo testemunhas, alguns dias depois, houve um desentendimento sério entre Brian e os garçons em um restaurante em Jackson, no Wyoming. O restaurante The Mary Piglets é um restaurante que eles estavam almoçando, mas houve alguma confusão envolvendo Brian e os funcionários do restaurante por conta da conta do casal. Sabemos disso apenas por testemunhos de outras pessoas que estavam no local. A briga foi feia, Brian foi expulso do local, Gabby teria ido pedir desculpas aos funcionários e o casal saiu de lá.
mas o incidente mostra que havia problemas sérios ali. Brian estava descontrolado. Não foi postada mais nenhuma foto depois disso. No dia 27 de agosto, uma pessoa gravou uma van que parecia ser a van do casal, abandonada próximo a Teton County, em Wyoming, bem na divisa com outro parque nacional, o Parque do Grande Teton. No dia 29 de agosto, um outro casal deu carona a um rapaz na região entre Coulter Bay Village, um povoado às margens do mesmo parque, e Jackson, outra cidade mais próxima à entrada do parque. Eles não conheciam o rapaz, mas depois, quando o caso veio à tona, perceberam que era Brian. Ele estava sozinho, sem o carro. No dia 30 de agosto, a mãe de Gabby recebeu uma mensagem de texto da filha, mas acredita que não tenha sido ela que mandou a mensagem. 2 dias depois, Brian apareceu na casa dos pais dele, em Northport, na Flórida, no dia 1º de setembro, com a van e disse que se perdeu da Gabby. Não sabia onde ela estava. Só no dia 11 de setembro, os pais de Gabby reportaram à polícia o desaparecimento dela. A polícia fez buscas na casa dos pais de Brian, procurou evidências na van, mas até aquele momento, Brian não era tratado como suspeito. Ele alegava não saber o que tinha acontecido com ela. Ela simplesmente sumiu, segundo ele. Porém, poucos dias depois, no dia 14 de setembro, Brian saiu para fazer uma trilha no Parque Carlton, próximo à casa dos pais dele, e sumiu. No dia 19 de setembro, a polícia identificou restos mortais que, já foi confirmado agora, pertencem a Gabby Petito, numa floresta próxima ao Parque Nacional do Grande Teton, no Wyoming. Não se sabia, no primeiro vídeo que eu fiz, detalhes sobre a forma da morte, mas essa informação foi liberada poucos dias atrás. Foi homicídio por estrangulamento. Gabby Petito foi morta por estrangulamento e o corpo deixado numa floresta próxima ao Parque de Grande Teton, no Wyoming, próximo a Jackson, exatamente no dia que eles tiveram a discussão no restaurante. Dado que Brian havia feito algo semelhante a isso na disputa do dia 12 de agosto, parece claro agora que ele estrangulou Gabby, ao que tudo indica, pouco após a briga no restaurante. Até pouco tempo atrás não havia informação sobre o paradeiro de Brian, e talvez por isso a polícia ainda não tivesse liberado os detalhes da morte de Gabby. Porém, curiosamente, após a polícia desistir de procurar ele no Parque Carlton e reabrir o parque para visitação pública, os pais de Brian decidiram ir eles mesmos ao parque procurar por Brian e encontraram o corpo em menos de um dia. Não houve ainda informação confirmada sobre a causa da morte, mas circula a informação que teria sido suicídio. Brian sabia o que fez, tentou fingir que não sabia de nada para se safar, mas em determinado momento deve ter percebido que a coisa toda ganhou uma dimensão muito maior do que ele imaginava. Ele sabia que seria pego mais dia menos dia culpado pelo crime e por isso tirou a própria vida. Não se sabe se os pais do garoto sabiam de alguma coisa, afinal, eles acharam o corpo dele rápido demais. Talvez soubessem onde ele estava ou apenas buscaram um local que sabiam que ele gostava de ficar, algo do gênero. Uma história trágica de violência e covardia. Uma jovem assassinada e um covarde que se suicidou. Pior, como apenas ambos sabiam o que de fato aconteceu nos fatídicos dias finais de agosto, e ambos estão mortos agora, é pouco provável que um dia saibamos exatamente o que aconteceu. Não tenha dúvida, mais dia menos dia, eles vão fazer um filme dessa história. Pode esperar. De qualquer forma, podemos imaginar o que houve. Não se trata de algo tão absurdo assim. O casal andava brigando, por mais que as belas fotos no Instagram indicassem amor e companheirismo e uma vida de sonhos, a realidade era bem diferente disso. Havia falta de controle de parte a parte, como mostram as agressões de Gabby e Brian no dia que foram pegos pela polícia, mas, lógico, arranhões jamais justificariam o descontrole completo e o enforcamento da menina. Uma tragédia que precisamos deixar claro foi causada por Brian. Nossos sentimentos aos familiares e amigos de Gabby, mas repetimos nossas considerações aqui. É lógico que o libertarianismo busca um mundo em que todos são tratados de forma igual, com oportunidades iguais. Somos radicalmente contrários a leis que punem homens de forma diferente de mulheres. Isso não deixa de ser preconceito tão odiável quanto qualquer outro tipo. Mas é importante ressaltar que a única coisa que justifica a violência contra outra pessoa é a reação à violência do outro de forma proporcional. O caso de Gabby claramente mostra falta de proporcionalidade. A violência contra a mulher ainda é uma realidade muito preocupante em nossa sociedade, muitas vezes
por causa de homens que reagem com força exagerada a arranhões físicos ou mentais. Nada justifica isso. Não há como fugir da constatação de que há um problema ali. Lógico, governos são incapazes de resolver esse tipo de problema, não são leis com penas mais duras que vão mudar esse tipo de coisa. A única forma efetiva de resolver esse tipo de problema é com autodefesa. Autodefesa, uma arma, é a única coisa que permite que uma mulher, tipicamente mais fraca que um homem, lute contra esse em igualdade de condições. O governo, neste caso particular, como tomou muito tempo de mídia, se desdobrou para solucionar o caso e sabemos agora o máximo que poderemos saber sobre isso. Mas quantos outros problemas acontecem, talvez não com uma história tão singela, de um canal com um vídeo só, talvez com pessoas não esteticamente tão belas, mas nem por isso casos menos trágicos, nem por isso casos menos dolorosos para as famílias, que a polícia deixa passar porque, bem, o salário deles não depende de resolver casos no final. Não existe outra defesa que não seja a autodefesa. Não existe segurança que não seja aquela contratada por você de uma empresa privada. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!